O que acontece quando um corpo torturado pelo Estado, executado publicamente para servir de exemplo e trancado em um túmulo de pedra com selo do império, de repente, abre os olhos na escuridão? O que significa quando a vítima se levanta? Essa é a pergunta que aterrorizou os sumos sacerdotes em Jerusalém. Essa é a pergunta que fez o governador romano Pôncio Pilatos perder o sono. Essa é a pergunta que abalou as fundações do império mais poderoso que o mundo já viu. Porque se a vítima se levanta, se o homem que foi esmagado pela máquina do Estado volta à vida, então a máquina do Estado está com defeito, está quebrada. O poder de matar, que é a base de todo império humano, perde a sua eficácia. A ressurreição, ela não é uma história reconfortante para fazer a gente dormir em paz. A ressurreição é, em primeira instância, um terremoto político, um tormento existencial e cósmico que deveria nos manter muito acordados. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao nosso último episódio da série Pascal. Nós já fizemos uma jornada longa e densa até aqui. Nós, na quinta-feira, vimos a ceia como um manifesto político e a cruz como o dia em que Deus experimentou o ateísmo, a ausência de Deus. Na sexta e no sábado, nós descemos aos infernos da vida. Nós falamos sobre o silêncio de Deus, sobre a teologia do trauma e sobre como o Sábado Santo obriga a gente a olhar para os povos crucificados da história. Nós aprendemos também a não fugir da dor, nós aprendemos a nos assentar nas cinzas. Só que hoje é domingo, e o domingo exige da nossa parte uma coragem diferente, a coragem de acreditar naquilo que é impossível, a coragem de acreditar que a morte não tem a última palavra. Hoje a gente vai falar da ressurreição, mas eu preciso, em primeiro lugar, te avisar. Nós não vamos falar sobre a ressurreição da religião de plástico, da religião de vitrine. Nós não vamos falar sobre coelhinhos, chocolate, sobre uma promessa etérea de que um dia, quando você morrer, você vai tocar harpa em uma nuvem celestial. A gente vai falar sobre uma outra Páscoa. A Páscoa como um evento perigoso, só que um evento tão perigoso que é mais subversivo politicamente e humanamente de toda a história humana. Nós vamos falar sobre a Anastasis. Para a gente entender a ressurreição, nós precisamos primeiro limpar a lente pela qual nós lemos a Bíblia. Nós precisamos olhar para o texto original grego, porque a tradução muitas vezes esconde a dinamite que está enterrada nas palavras, e ter coragem de fazer as perguntas certas. Quando a gente lê o Novo Testamento, que Jesus ressuscitou, a palavra grega que os autores usam não é uma palavra mágica ou exclusivamente religiosa. A palavra principal é o substantivo anastasis, que vem do verbo anisteme. Aná significa para cima, esteme significa ficar de pé ou se levantar. No grego clássico e no grego do primeiro século, anastasis era uma palavra usada para descrever uma pessoa que estava deitada e se levantava. Mas também era a palavra técnica usada para descrever, adivinha só, uma revolta política, uma insurreição, um levante popular contra um governo opressor. Entenda uma coisa, eu não estou querendo desfazer a transcendência da ressurreição, mas a gente não pode só ficar com a transcendência sem pensar nos efeitos imanentes dessa ressurreição. Quando os primeiros cristãos começaram a dizer pelas ruas do Império Romano que Jesus tinha experimentado a anastasis, eles não estavam apenas dizendo que um cadáver tinha voltado a respirar. Eles estavam usando uma linguagem de insurreição. Eles estavam dizendo: o homem que o império tentou esmagar, o homem que César mandou matar, o homem que Pilatos lavou as mãos, se levantou contra o império. A ressurreição não é apenas um milagre biológico. A ressurreição é um ato de insurreição cósmica, como já dizia o teólogo alemão Jürgen Moltmann, que a gente analisou várias passagens e citações dele por aqui durante os episódios, né? Ele traz a ideia de que a ressurreição de Cristo não é apenas a superação da morte, mas a superação dos senhores da morte. É a revolta da vida
contra a cultura dessa morte. Se trata de um protesto definitivo de Deus contra a injustiça humana. E tem um detalhe gramatical ainda mais fascinante que vai reforçar essa ideia de insurreição divina. Quando o anjo fala com as mulheres no túmulo vazio, no Evangelho de Marcos, especificamente, capítulo 16, verso 6, ele não diz o Senhor ressuscitou, como se tivesse feito um movimento sozinho, como um super-herói que acorda e quebra as correntes. A nossa tradução em português esconde, oculta a força do texto original. O anjo usa a palavra grega egerte ou egerte. É a forma passiva do verbo egeiro, que significa literalmente ele foi levantado. A teologia chama isso de passivo divino. A ação não é necessariamente de Jesus, a ação é de Deus. Jesus não ressuscitou a si mesmo, ele foi ressuscitado pelo Pai. Pelo menos é isso que a raiz semântica nos indica. E por que que esse elemento é tão importante? Porque significa que a ressurreição é o veredito de Deus sobre a crucificação de Cristo. Vamos lá, pensa nisso como um tribunal. O Império Romano, o tribunal mais poderoso do mundo, julgou Jesus. O veredito de Roma foi culpado de traição, digno de morte, que seja crucificado. A religião do templo concordou. Blasfemo, falso profeta, morra. A cruz, dessa forma, foi o sim do mundo à violência e o não do mundo a Jesus. Só que no domingo de manhã, o Supremo Tribunal do Universo entrou em sessão. Deus emitiu seu veredito. Ao levantar Jesus dos mortos, Deus reverteu a sentença de Roma. Deus disse não ao império e sim a Jesus. Deus declarou que o caminho de Jesus, o caminho do amor não violento, o caminho da inclusão radical, da partilha do pão, é a verdade absoluta do cosmos e o poder do império não prevaleceria contra isso, contra essas coisas. A ressurreição é Deus dizendo que César é uma fraude. É Deus dizendo que a máquina de matar do Estado não tem o poder final. É Deus dizendo também que a vítima tem razão e o carrasco é que está errado. É por isso que a Páscoa é perigosa. Está entendendo agora? Se Jesus foi levantado por Deus, então o império perdeu a sua arma mais poderosa, o medo e a morte. E um povo que não tem medo de morrer é um povo que não pode ser escravizado, porque não vai se sujeitar a isso, não vai aceitar o domínio externo. Mas como é que essa notícia chegou até nós? Como que a insurreição começou? Se você fosse inventar uma religião no primeiro século, se você fosse criar um mito para convencer as pessoas que o seu líder ressuscitou, primeira coisa, você jamais escreveria a história do jeito que os evangelhos foram escritos. E eu explico um pouco do porquê. No mundo antigo, o testemunho de uma mulher não tinha validade jurídica, como nós vimos anteriormente. As mulheres eram consideradas seres emocionais, histéricas, indignas de confiança em um tribunal. O historiador judeu Flávio Joséfo escreve isso no primeiro século. Ele diz: não se aceite o testemunho de mulheres por causa da leviandade e da temeridade do seu sexo. No entanto, em todos os quatro evangelhos, quem são as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus? Quem são as primeiras pessoas a ver o túmulo vazio? Quem são as primeiras a receber a mensagem do anjo? Quem são as primeiras a ver o Cristo ressuscitado? Pois é, as mulheres. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, Joana, sempre e todas mulheres. E você lembra onde é que estavam os homens? Os apóstolos corajosos, os líderes da igreja, a pedra ou os baluartes que edificaram a igreja? Estavam trancados em casa, numa sala, morrendo de medo de serem presos. As mulheres que foram ao túmulo. A Ivone Gebara, que a gente já mencionou na nossa série, lembra a gente que isso não é um acidente histórico. Isso é o núcleo do evangelho. A ressurreição é experimentada primeiro pelas mulheres marginalizadas. A nova criação não começa no centro do poder, não começa com sacerdotes no templo, nem mesmo com os intelectuais. Começa na periferia da existência, na periferia do gênero, com as mulheres que foram ungir um cadáver.
Tem noção do peso disso? O Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo, isso é um consenso no meio acadêmico, o primeiro a ser escrito, tem um final que é um terror. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, você vai ver que a partir do verso 9, o texto geralmente tem colchetes ou uma nota de rodapé dizendo que aqueles versículos não aparecem nos manuscritos mais antigos. A erudição bíblica é quase unânime. O Evangelho de Marcos original terminava no versículo 8. E você lembra como termina o versículo 8? As mulheres ouvem do anjo que Jesus foi levantado. E o texto diz: E saindo, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque tinham medo. Fim. O evangelho acaba assim, com medo, com silêncio e com fuga. Não há aparição de Jesus, não tem abraços, não há peixe assado na praia, não tem ascensão gloriosa. O evangelho mais antigo de todos termina com túmulo vazio e mulheres apavoradas. A maioria dos estudiosos vai concordar que os versículos seguintes, do 9 ao 20, foram adicionados décadas depois por escribas que acharam esse final muito perturbador e incompleto. Eles não suportavam a ideia de um evangelho que termina em silêncio e medo, então eles pegam pedaços dos outros evangelhos e colocam no final de Marcos para criar um encerramento mais adequado, mais apropriado, mais reconfortante. Só que a gente precisa ter a coragem de ler o final original. O final original é parar no versículo 8. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui de reflexão. Por que Marcos faria isso? Por que terminar o maior capítulo de todos os tempos da história deveria ser de uma forma tão abrupta, tão anticlimática? O que ele estava tentando dizer para a sua comunidade que provavelmente estava sofrendo perseguição em Roma, sobretudo através do imperador Nero, que era mais ou menos nessa época que o evangelho foi escrito? O que ele estava tentando dizer à sua comunidade, que provavelmente na época em que esse manuscrito foi escrito, estava sofrendo perseguição em Roma por Nero? Porque, vamos lá, Marcos é um gênio literário e teológico na minha percepção. Ele não quer dar um final fechado, ele não quer dar uma conclusão confortável onde a gente fecha o livro e diz: e foi assim, viveram felizes para sempre. Marcos termina com o túmulo vazio e o silêncio das mulheres para jogar a responsabilidade no seu e no meu colo. O túmulo está vazio, o corpo não está lá. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai fugir com medo, como as mulheres fizeram no primeiro momento, ou a gente vai quebrar o silêncio e assumir essa insurreição? O final aberto do Evangelho de Marcos nada mais é do que um convite para que você e eu escrevamos o resto da história com a nossa vida. Não é com caneta, não é com teoria, não é com perspectiva, é com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa ética, com a nossa fé. A ressurreição não é um evento do passado para ser admirado. Ela é uma crise no presente para ser vivida. E quando Jesus finalmente aparece nos outros evangelhos, você se lembra como é que ele aparece? Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 20. Ali nós temos uma das cenas mais belas e mais misteriosas de toda a literatura mundial. Maria Madalena está chorando perto do túmulo. Ela vê Jesus, acha que é o jardineiro, Jesus a chama pelo nome, ela o reconhece e grita: Mestre, Rabone, e corre para dar um abraço nele. Então Jesus diz uma frase que ecoa pela história da filosofia e da teologia. No latim, na Vulgata Latina, a frase ficou famosa como "noli me tangere", não me toques. Ou, em uma tradução mais precisa do grego, não me retenhas, não me agarre. Por que Jesus está falando isso? Porque o Cristo ressuscitado recusa o abraço da mulher que, particularmente, mais demonstrou afeto por ele. Bom, o filósofo francês Jean-Luc Nancy escreveu um livro inteiro apenas sobre essa frase. É muito interessante. Eu vou deixar depois para que você possa ter na bibliografia. Ele diz que o cristianismo é a religião do toque por excelência. Deus se faz carne para ser tocado. Jesus toca leproso, toca cego, deixa que a mulher com fluxo de sangue toque ele. Na ceia, o corpo de Deus é dado para ser
comido e bebido. Nada é intocável, percebe? Mas na manhã da ressurreição, o corpo se torna momentaneamente intocável. Por quê? O filósofo argumenta que Jesus diz: Não me retenhas, porque o corpo ressuscitado não pode ser possuído, ele não pode ser domesticado. Isto é, ele não pode ser capturado e colocado de volta nas caixas das nossas expectativas. Maria quer o Jesus antigo de volta. Ela quer voltar para sexta-feira de manhã. Ela queria que tudo voltasse a ser como antes. Mas a ressurreição não é a reanimação de um cadáver para continuar a mesma vida. A ressurreição é a mutação da matéria. É uma nova forma de existência. É uma nova maneira de se existir e de se relacionar com o próprio corpo. Então, esse não me retenhas, diz Jesus, porque eu ainda não subi para o Pai, tem algo a nos dizer. O corpo ressuscitado é um corpo em movimento, é um corpo que está partindo, que está expandindo, que está preenchendo o cosmos. Se você tentar agarrar a ressurreição, isto é, se você tentar transformar a Páscoa em uma doutrina estática, em um dogma fechado, em uma religião institucional que você pode controlar, que você pode domesticar, você perde o Cristo. Cristo ressuscitado está sempre um passo à frente. Ele está sempre chamando a gente para o futuro. Ele não pode ser retido em templos, nas nossas teologias, nas nossas crenças, muito menos nos nossos preconceitos. A ressurreição é a liberdade radical de Deus, é o intocável que nos toca. Só que tem uma camada ainda mais profunda nessa cena do jardim, uma camada que a teologia patriarcal tentou esconder por muitos séculos. Quando Jesus diz a Maria Madalena, não me retenhas, ele imediatamente dá a ela uma missão. Ele diz, vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Presta muita atenção nisso. O Cristo ressuscitado, o Senhor do universo, escolhe uma mulher para ser a primeira apóstola, a primeira portadora da Boa Nova. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado, lembra? Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos. Ela é enviada para pregar a ressurreição para os homens que estavam escondidos. E aí agora a gente vai lá para Harvard, em uma professora regular, uma das grandes referências da teologia norte-americana, Elizabeth Schusler Fiorenza, no seu clássico livro Em Memória dela, argumenta que a história cristã primitiva foi um movimento de discipulado de iguais. As mulheres não eram apenas seguidoras passivas, elas eram líderes, profetisas, financiadoras, testemunhas oculares. Mas quando a igreja começa a se institucionalizar e a se adaptar às estruturas patriarcais, a liderança da mulher foi progressivamente apagada, sobretudo com a institucionalização do cristianismo sob o Império Romano. O fato de que todos os 4 evangelhos, que são textos escritos em uma cultura machista, não tem como dizer que não, mantém as mulheres como as primeiras testemunhas do túmulo vazio. Essa é a maior prova histórica de que isso realmente aconteceu. Se os discípulos estivessem inventando uma mentira para fundar uma religião, eles teriam colocado Pedro ou João como os primeiros a verem Jesus. Eles jamais teriam colocado Maria Madalena, uma mulher da qual, segundo Lucas, tinha saído 7 demônios. Quem que ia acreditar numa pessoa com esse perfil, numa mulher assim? O testemunho dela seria motivo de piada para os críticos pagãos, como o filósofo Celso, que zombou do cristianismo dizendo que ele era baseado na ilusão de uma mulher histérica. Olha que interessante. Alguém já tinha contado isso para você? Só que a verdade teológica é que Deus escolhe aquilo que o mundo despreza. Deus escolhe a voz silenciada para anunciar a palavra definitiva. A ressurreição subverte não apenas o poder político de Roma, mas subverte o poder religioso e patriarcal do próprio templo. E é interessante, a gente precisa lembrar que a experiência da ressurreição para as mulheres marginalizadas não é só uma promessa da vida após a morte, é a promessa que os seus corpos, frequentemente violados, explorados, invisibilizados pela sociedade, também eram sagrados. E o corpo torturado de Jesus
é ressuscitado e glorificado. Então, os corpos torturados das mulheres, dos escravizados, dos pobres, também carregam a semente da glória divina. Isso é potentíssimo. A ressurreição é a suprema dignificação da matéria e da carne que o mundo daquele tempo considerava descartável. E tem mais, o teólogo e historiador John Dominic Crossan faz uma comparação devastadora entre a forma como o Ocidente e o Oriente cristão pintaram a ressurreição ao longo dos séculos. Olha que interessante. Se você for a qualquer igreja católica ou protestante no Ocidente, ou se você procurar imagens de insurreição, ou melhor, ressurreição no Google, você vai ver quase sempre a mesma cena. Jesus saindo do túmulo sozinho. Ele está segurando uma bandeira branca, com uma cruz vermelha, ou ele está flutuando no ar, radiante, com os guardas romanos caídos no chão. É uma vitória triunfalista, individual. É o herói, simbolizado pela gravura, que venceu a morte, certo? Mas, se você for na igreja, ou a uma igreja ortodoxa do Oriente, pode ser Grécia, Rússia, Egito, você não vai ver essa imagem. A imagem principal da Páscoa no Oriente é o ícone da Anastasis, a descida ao Hades, como nós mencionamos anteriormente. Nesse ícone, Jesus não está saindo do túmulo sozinho, ele está no fundo do abismo. Ele acabou de arrombar as portas de bronze do inferno, as portas estão caídas em forma de cruz sob os seus pés e está esmagando a figura da morte ou de Satanás, que está acorrentado no escuro. Presta bem atenção. O que é que Jesus está fazendo? Ele está com os braços estendidos, agarrando duas pessoas idosas, uma de cada lado, e puxando essas pessoas para fora dos seus túmulos. Quem são essas pessoas? A tradição nos conta que essas pessoas são Adão e Eva, os representantes de toda a humanidade, o símbolo, o arquétipo da ancestralidade de todo ser humano. E tem um detalhe teológico genial nesse ícone. Se você olhar de perto, Jesus não está segurando Adão e Eva pelas mãos. Ele está segurando pelos pulsos. Por quê? Porque os mortos não têm força para apertar a mão de volta. A salvação não é uma cooperação onde a gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. A salvação é Deus nos agarrando pelo pulso quando nós estamos absolutamente mortos, impotentes e nos puxando para a vida. Isso é de explodir a mente, não é não? O Crossan argumenta que o ícone oriental da Anastasis é muito mais fiel ao significado original da Páscoa do que a imagem ocidental do Cristo solitário. E por quê? Porque a ressurreição de Jesus não é um privilégio individual, não é um prêmio que Deus deu ao seu filho favorito. A ressurreição de Jesus é o início da ressurreição geral, é o primeiro fruto dessa nova criação. Se Jesus ressuscitasse sozinho, isso é um milagre impressionante, não mudaria o destino do mundo. Mas Jesus desce ao inferno e puxa simbolicamente a humanidade inteira com ele, porque isso é justiça divina. Isso é a ressurreição iniciada em Jesus, mas que vai se estender ao cosmos. A Páscoa não é só sobre Jesus provando que é Deus. A Páscoa é sobre Deus provando que a justiça, o amor e a solidariedade são mais fortes do que a morte, o ódio e a opressão. E aí eu chamo também para conversa um outro teólogo que é uma das referências do Novo Testamento, da teologia contemporânea, que é o N.T. Wright. Ele diz que no mundo antigo, tanto para judeus quanto para pagãos, a ideia de ressurreição corporal no meio da história era impensável. Os pagãos acreditavam que a alma se libertava do corpo e ia para o submundo. Os judeus fariseus acreditavam que todos os justos ressuscitariam juntos, mas só lá no fim dos tempos, só no último dia. A afirmação cristã de que um único homem ressuscitou no meio da história, enquanto o mundo continuava o mesmo, era uma anomalia, era um negócio absurdo, dava um curto-circuito na cabeça do sistema e das pessoas que viviam sob aquele sistema. E aí o Wright vai dizer que a ressurreição de Jesus forçou os primeiros cristãos
a redefinirem tudo aquilo que eles sabiam sobre Deus, sobre o tempo, sobre o poder, sobre a vida, sobre a morte. Se a ressurreição já começou em Jesus, se o fim dos tempos invadiu o presente, então o mundo velho já está sob julgamento. E é por isso que a ressurreição é uma insurreição. Porque se Deus resgata a humanidade do abismo, se Deus declara que a vida de Jesus é o padrão para o universo, então todos os impérios desse mundo estão com os dias contados. E a gente tem que precisar um outro elemento. O poder de César baseava-se na capacidade de matar. Era isso. César dizia: obedeça ou eu te mato. Mas se a morte foi derrotada, a ameaça de César perde o seu veneno principal. Os primeiros cristãos não diziam Jesus ressuscitou, portanto a gente vai para o céu. Eles diziam Jesus ressuscitou, portanto Jesus é o Senhor e César não é. Olha que subversão incrível. Essa era a confissão política mais perigosa do primeiro século. Chamar Jesus de Kyrios, de Senhor, era um ato de traição contra o imperador que exigia esse título para si mesmo. Esse Jesus Cristo é o Senhor é o oposto de César é o Quírios. A ressurreição desmascara a ilusão desse poder imperial. Ela mostra que a força bruta, os exércitos, as cruzes, as prisões, tudo isso é, em última análise, impotente contra o amor de Deus. Então, o Império Romano cai, o britânico cai, o Terceiro Reich cai, todos os sistemas de opressão, de exploração econômica, de racismo, de exclusão, de violência de Estado, todos eles carregam a semente da sua própria destruição, porque eles estão em guerra contra a realidade da ressurreição. A Anastasis é a garantia de que a história não termina na Sexta-feira Santa. A história não termina com os tiranos no poder e os justos na cruz. A história se concretiza com o túmulo vazio e as portas do inferno arrombadas. E aí, o que isso exige de nós? O que isso significa para nós? O que significa viver a Páscoa hoje? Em primeira instância, significa parar de usar a ressurreição como um bilhete de fuga para o céu. A religião tóxica nos ensinou que o objetivo da vida cristã é ir morar com Jesus na glória quando a gente morrer. A ressurreição virou um prêmio de consolação para quem aguentou sofrendo a vida toda as mazelas nessa terra. Só que o Novo Testamento nunca fala da ressurreição como uma fuga do mundo. A ressurreição é a invasão do céu na terra, e não a gente na terra indo para o céu. É a nova criação começando agora, no meio da velha criação. A Páscoa, no final, é a resposta de Deus para a nossa oração. O reino veio. A vontade de Deus foi feita na terra, no corpo ressuscitado de Jesus, assim como é feita no céu. Viver a Páscoa significa participar dessa insurreição. Significa viver como pessoas ressuscitadas em um mundo que ainda está obcecado, sedento, viciado pela morte. E como é que a gente faz isso? Como nós traduzimos essa anastasis cósmica para a nossa vida cotidiana, para as nossas relações, para a nossa política, para a nossa dor? Nós fazemos isso, em primeiro lugar, quando nós nos recusamos a aceitar a injustiça como algo normal. Quando nós olhamos para os povos crucificados da história, os pobres, os marginalizados, os refugiados, as vítimas de violência de Estado, as vítimas de violência de gênero, as vítimas de violência por conta da própria sexualidade, nós dizemos não. A cruz não é o fim. Nós vamos lutar pela ressurreição dessas pessoas agora. A ressurreição não nos aliena do mundo, ela nos devolve ao mundo como uma urgência profética. Se Deus se importa com os corpos a ponto de ressuscitá-los, nós não podemos ser indiferentes aos corpos que estão sendo destruídos pela fome, pela guerra e pelo preconceito. Eu queria que você se lembrasse de uma maneira muito forte disso. A Páscoa é o convite para a gente viver sem medo. Lembra do final do Evangelho de Marcos? As mulheres fugiram do túmulo com medo e não disseram nada a ninguém. Mas nós sabemos que elas não ficaram em silêncio para sempre. Nós sabemos que elas falaram, nós sabemos que a mensagem se espalhou, a gente sabe que a insurreição começou. O medo foi vencido pela coragem do amor. E hoje, o túmulo vazio
está diante de nós. A pedra já foi rolada, o corpo já não está mais lá. O anjo está dizendo, ele foi levantado. O que você vai fazer? Você vai voltar para a sua vida normal, para a sua religião de plástico, para suas certezas confortáveis? Você vai continuar vivendo como se a morte tivesse a última palavra? Ou você vai ouvir o chamado da Anastasis? Você vai se levantar. Ou melhor, você vai se permitir ser levantado e se juntar à insurreição do amor. Olha, se essa série, esse episódio, essas palavras fizeram a diferença para você, que bom, eu fico muito feliz, porque nós precisamos de mais coragem e mais amor para os dias de hoje. A gente chegou ao final da nossa série pascal. Nós somos da ceia política ao grito de abandono na cruz. Nós descemos ao silêncio do Sábado Santo e nos assentamos com os povos crucificados. E hoje nós vimos as portas do inferno serem arrombadas pela justiça divina. Se essa jornada fez sentido para você, se ela desconstruiu parte da religião tóxica que estava te aprisionando e te deu uma nova linguagem para a tua fé, eu quero te convidar a não parar por aqui. A Páscoa, ela não é o fim, ela é o começo. Eu queria te convidar a conhecer a espiritualidade gentil, um espaço que eu criei com muito carinho e com muito amor para quem quer realmente estudar de forma mais profunda, para quem quer realmente caminhar com pessoas sedentas em aprender, mas também questionar. Nós somos uma comunidade de pessoas que está tentando viver a insurreição do amor no meio do caos desse mundo. Por isso eu digo, coragem, dê esse primeiro passo, vem estudar conosco, vem fazer parte dessa nossa caminhada e comunidade. A espiritualidade gentil é tudo menos uma igreja, porque lá a sua fé respira sem medo e as suas perguntas são ouvidas e respeitadas. Que Deus te abençoe e nós nos vemos por lá na espiritualidade gentil.